Tudo bem, meus amigos? Dando sequência aqui ao estudo dos direitos fundamentais no Estatuto da Criança e do Adolescente, convivência familiar e comunitária. E antes de eu passar para a tela, eu quero organizar o seu raciocínio para você entender como que nós vamos estudar isso. A base, a base legal é no ECA. Claro que é importante que eu te diga que a própria Constituição destaca que convivência familiar e comunitária é direito fundamental. Então está lá previsto como direito fundamental, vem o ECA, traz isso como um capítulo próprio e tece uma porrada de regras. Nessa porrada de regras, o que você vai encontrar? Você vai encontrar uma primeira parte, que é uma parte muito importante, que vai falar sobre onde que a criança tem que permanecer. Onde que ela fica, onde que tradicionalmente, com quem tradicionalmente a criança fica. Ah, professor, com a família, exatamente. Então você vai ver todo o esforço, as regras e todos os esforços que são expendidos para que a criança permaneça junto da família. Pode até ter uma situação episódica, podemos ter um afastamento, será temporário, vai se buscar aqui o tratamento para retorno familiar, há todo um esforço para que isso aconteça. Quando começamos a verificar que esse esforço não surte efeitos, aí nós teremos ações para buscar famílias substitutas, certo? Para colocar, quem sabe, aquela criança ou aquele adolescente junto à família de um tio, para ficar sob o cuidado dos avós, para ficar sob o cuidado de algum familiar. Aí entra a família extensa lá, que vai cuidar da criança. Mas nós também vamos nos deparar situações com as quais ninguém da família extensa também tem condições ou interesse de cuidar daquela criança, daquele adolescente que foi afastado do seio biológico, da família biológica. E aí, o que faz com essa criança? Vai para um abrigo? Vai ficar acolhida institucionalmente. Mas não se quer que ela fique lá de forma definitiva. E aí nós vamos buscar as colocações em famílias substitutas com caráter definitivo. Vai entrar em cena a tutela, pode entrar em cena a guarda definitiva, tem uma crítica em relação a isso, mas em momento oportuno eu vou falar a respeito, e aí entra em cena a adoção. A adoção que pode ser nacional, a adoção que pode ser internacional. Lembrando que a adoção internacional, já adiantando aquilo que você vai ver um pouco mais para frente, a adoção internacional é quando se dá por pessoas que não são residentes do nosso país. Então, vamos lá. Um casal de brasileiros que mora em Portugal e adota uma criança aqui no Brasil para ir morar lá com ela em Portugal é o quê? É uma adoção internacional realizada por brasileiros. Um casal de alemães que mora na Alemanha, vem aqui, adota internacionalmente. Mas um casal de brasileiros que mora em Portugal, que mora na Itália, que adota aqui no Brasil, é adoção internacional, tá? Mas enfim, só para você ter uma ideia, a gente vai passar por todos esses temas. E aí, naturalmente, eu não vou conseguir, em um bloco, resolver todo o nosso problema aqui, tá? Nós vamos buscar a solução aí de todo esse conteúdo em vários blocos com bastante calma, ok? Feito isso, eu posso então começar o estudo de direito à convivência familiar e comunitária e eu vou colocar aqui uma informação inicial importantíssima. É uma premissa, pessoal. Veja, lugar de criança. E aí eu vou só ampliar aqui para não ficar dúvida. Pode ser do adolescente também. Então você vai me dizer, e o adolescente, né? Adolescente. É na família. Ou seja, a criança e o adolescente devem estar junto da família. O local em que eles devem estar é na família. Tá? Eu sei que a gente está discutindo aqui várias situações nas quais você vai até mesmo adotar, você vai afastar, mas são todas situações excepcionais. Então tá. Lugar de criança e adolescente na família. Veja, eu vou até colocar uma seta aqui, ó. A retirada, e eu não vou, veja, leia a retirada aqui de forma atécnica. Porque essa retirada pode decorrer de uma destituição do poder familiar. Pode decorrer de uma suspensão do poder familiar. Pode decorrer de uma medida cautelar do poder público. Essa retirada é excepcional. Essa retirada é excepcional. Essa retirada, ela é breve. Por quê?
Porque o local de criança é na família. Se eu retirei, eu vou lá na causa tentar consertar as coisas para que possa voltar. Então tem que ser o mais breve possível, tá? Então ela é excepcional, ela é breve e ela depende de decisão judicial. Professor, mas eu já vi falar aqui na minha comunidade, ou já li isso na internet, já vi isso no noticiário, que o conselho tutelar vai lá e acolhe a criança. Você acabou de me dizer que essa retirada aqui, ela depende de decisão judicial. E aí? O conselho tutelar estaria usurpando da competência do judiciário, fazendo as vezes do juiz? Não, cuidado. Veja, essa retirada depende de decisão judicial, mas eu vou te dar um exemplo que vai resolver as coisas na sua cabeça. O conselheiro tutelar está lá caminhando na comunidade para fazer qualquer coisa, não interessa o quê. Estava lá caminhando para resolver algum outro problema. E aí, a hora que ele passa por uma casa, ele vê uma criancinha na janela, desesperada. Desesperada, se debatendo. Veja, por dever de ofício, ele para, vai dar uma espiada. Chama lá na campainha. Na medida em que chama na campainha da casa, a criança se desespera ainda mais. Ninguém vem atender. Ele ingressa, abre o portão, entra na propriedade privada, coloca o pescoço mais perto, a criança está lá se batendo já, né, toda com cara de choro de há muito tempo. Ele vai lá, mete o pé na porta, entra, pega aquela criança. Percebe que ela tinha sido deixada, abandonada dentro de casa sozinha. O que o conselho tutelar faz? Ah, a decisão é do juiz. Vai até o juiz, deixa a criança chorando mais um pouco, vai até o juiz e diz, juiz, me dá uma decisão. É excepcional, juiz, mas veja, a situação no caso concreto aqui, ela é gravíssima. A criança está lá, sabe, se ela não está com fome, né, se ela não está desidratada, é excepcional. Aí ela vem aqui, não, é breve, então a gente vai acolher, vai tentar resolver, depois ela volta. E eu preciso de uma decisão judicial, então eu não trouxe ela. Está certa a conduta? Não. Nós entramos no campo que? Do acolhimento cautelar. É o acolhimento cautelar sendo feito pelo próprio conselho tutelar. E aí o conselho tutelar, no prazo de 24 horas, vai comunicar à autoridade judicial para a autoridade judicial decidir, aí no sentido de ratificar aquilo que o conselheiro fez, ou no sentido de determinar outro caminho para ser adotado no caso. Certo? Perfeito? Tá. Então não tem problema, né, de você lembrar desses casos práticos da vida, eles acontecem e há espaço para uma atuação legal do conselho tutelar. Beleza? Tá bom. E aí, inclusive, né, essa retirada ela é excepcional, ela é breve, ela depende de decisão judicial, e ela vai ser aqui acompanhada, né, ela, na verdade, essa retirada em si, eu vou até colocar uma setinha a partir de retirada, ela é uma medida protetiva. Concorda comigo? É uma medida que você vai buscar proteger. Você identifica aquela criança numa situação de risco e você age. É uma medida protetiva e depois ela terá essa retirada, uma guia. Isso aqui é bem legal também. Eu sei que é um aspecto um pouco mais procedimental, mas ele é importante. Uma guia de acolhimento individual. Então fez lá o acolhimento cautelar o membro do conselho tutelar, vem o juiz dar a decisão judicial e aí na própria vara da infância e juventude é feita uma guia de acolhimento individual, que é o que vai dar aqui poderes para quem está com aquela criança acolhê-la, para quem está com aquela criança poder representá-la, inclusive se opor aos pais durante o período do acolhimento institucional. Certo? Então veja, algumas informações aqui já foram trazidas, tá? Excepcional, ela é breve. Eu poderia até colocar aqui, depende de decisão judicial, e eu poderia colocar aqui que ela é sempre provisória também. Até não coloquei num primeiro momento, porque eu falei de breve. Se ela é breve, ela é provisória. Ela não poderia ser breve e com caráter definitivo. Mas a norma fala, né? Ela é excepcional, ela é breve e ela é provisória. Então tá ali para vocês. Ok? Top? Ótimo. Vamos lá.
Então, o que eu trouxe aqui inicialmente? Eu trouxe a principal premissa, né, do direito à convivência familiar, que é o quê? É o dever de a criança, de o adolescente, permanecerem junto da família dos pais. E aí você já percebeu que a retirada pode acontecer, e essa retirada, caso ela aconteça, ela será excepcional. Ok? Top. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa retirada agora em sentido técnico. Como assim? Veja, o sentido técnico dessa retirada é o acolhimento institucional. Você pode encontrar também acolhimento familiar. Tecnicamente falando, o acolhimento familiar é uma forma de acolhimento institucional. Por quê? Porque o acolhimento institucional é aquele que vai depender de uma decisão judicial e para o qual será feita uma guia de acolhimento individual. Certo? Beleza. Tá. O acolhimento institucional, ele vai se dar quando nós tivermos o quê? Quando nós nos depararmos com uma situação de risco. Quem está sob risco? A criança ou adolescente. Se essa criança, se esse adolescente estiver sob risco, nós teremos o quê? Nós teremos o acolhimento institucional. Top. Esse acolhimento institucional, como você viu, ele tem uma série de características. Eu vou até voltar na tela e vou marcar. Ele é excepcional, ele é breve, ele depende de decisão judicial e ele é provisório. Em razão disso, esse acolhimento institucional ele é reavaliado a cada 3 meses. Ou seja, para que se mantenha a ideia de brevidade e para que se verifique se a situação deve ser mantida ou não. Por quê? Vamos lá, vamos supor que houve esse caso, né, lá de ter sido identificada a criança sozinha, abandonada, já com algum sinal de que ela estava desidratada, de que não se alimentava há muito tempo, então ela estava numa situação de risco, houve o acolhimento, o que vai acontecer? Os pais vão vir de atrás, ou se vai atrás dos pais e vão entender o que aconteceu. Ah, os pais comeram bola, não se preocuparam, por exemplo, com a criança e tal. Veja, é um problemão, não estou dizendo que não é. Mas aí tem que se investigar as causas. Poxa, ficaram extremamente constrangidos, pediram desculpas, né? Enfim, a mãe saiu de casa, ou o pai saiu de casa, tinha que ficar com a criança, saiu de casa atabalhoado para trabalhar, esqueceu, enfim, fizeram alguma cagada. Todo mundo erra na vida, pessoal. O problema é insistir no erro. O problema não é nem insistir no erro, o problema é você não ter interesse. Veja, se houve essa cagada, eles podem até responder por isso, mas se eles mostrarem que estão arrependidos, se eles mostrarem que eles estão atentos, que eles realmente têm um desejo gigantesco de cuidar daquela criança, daquele adolescente, o que vai acontecer? E se já for superada a situação de risco, ela volta para casa. Certo? Então, nessas reavaliações, qual é o resultado? Como assim? Veja, primeiro, se a decisão é judicial, a reavaliação ela cai na mão de quem? Cai na mão do juiz. E aí o juiz pode decidir pela reintegração, que é o exemplo que eu vim conduzindo com vocês. Olha, a situação melhorou, ela não é mais, eles, enfim, cometeram ali um erro, eles se arrependem, né, dá para ver que eles se arrependem, eles estão com condição de cuidar. A questão do trabalho lá, que foi, foi o motivo, né, de a criança ter ficado abandonada, ela não subsiste mais porque ele mudou de emprego, está num trabalho mais próximo de casa, agora eles conseguem intercalar para sempre ter alguém em casa cuidando da criança, enfim, ou vão levar para uma creche, o próprio poder público vai auxiliar nesse ponto, enfim. Mas ele pode entender ainda o juiz pela manutenção do acolhimento. Ele diz assim, olha, eu até acredito que vocês, pais, terão condição de ter essa criança de novo no convívio, mas vocês ainda não estão bem. Eu ainda não verifiquei aqui os elementos necessários para que essa criança volte com segurança para casa. Ele mantém o acolhimento para mais um período. Ou ele chega à conclusão, que aí é o pior de tudo, de que não, veja, não dá para insistir. Eles não estão nem aí, na verdade. O pai falou assim, não, eu com a criança não fico, a mãe que se vire.
A mãe precisa trabalhar e a mãe também não gosta muito, não está muito afim de ficar com a criança. Veja, daí nesse caso a decisão é o quê? É pela colocação em família substituta. Certo? Então, na hora que o juiz for fazer a reavaliação, vai dizer assim, não, vou reintegrar, vou manter ou vou colocar colocação. Colocação em família substituta. Certo? Tela para vocês? Entenderam? Beleza. Tá. O que você tem que saber aqui ainda, pessoal? O que você tem que saber aqui ainda? Veja, esse processo todo de reavaliação de acolhimento institucional, ele vai durar por, no máximo, 18 meses. Mas pode ser prorrogado, tá? Vocês dizem, ah, professor, mas por que vem uma regra como essa? Veja, essa regra, ela procura estabelecer aqui um parâmetro de tempo. Para quê? Porque não se quer, na verdade, que essa brevidade aqui, que essa provisoriedade se transforme em definitividade. Pensa, 18 meses é 1 ano e meio. A infância se dá por 18 anos. O período da infância, os períodos ali da menoridade se dá por 18 anos. Então, se você pensar que uma criança ela vai permanecer 2, 3 anos acolhida, isso mata o quê? 20, 30% da sua infância. É extremamente deletéria para a sua formação. É extremamente deletéria para a sua convivência familiar e comunitária, que é o ponto que a gente está estudando aqui. Tá bom? Então, por isso. Ok. Vamos lá? Então, lugar de criança e adolescente é na família. Tratamos aqui sobre a retirada de forma excepcional e já trouxemos a nossa discussão referente aqui à questão do acolhimento institucional. Bora em frente? Bora em frente. Abri uma outra tela aqui para a gente falar um pouco sobre as situações nas quais nós temos, olha só, são dois pontos. Nós temos aqui pais presos, veja, o pai está preso, a mãe está presa, ou nós temos uma mãe internada, vou mudar aqui, mãe acolhida, mãe adolescente, institucionalmente. Você consegue chegar onde eu estou? Principalmente nessa segunda. Porque, beleza, pais presos está fácil. Mas tem lá, a genitora está presa. A mãe está presa. No outro, você tem o quê? Você tem uma mãe adolescente, ou seja, a mãe não é maior de idade, mas ela gerou um filho, e ela está acolhida institucionalmente, porque ela foi abandonada pelos próprios pais. Infelizmente, acontece, foi abandonada pelos próprios pais, foi lá, engravidou, foi acolhida institucionalmente e nasceu o filho dela. Nesses dois casos, o que nós temos? Nós temos uma regra geral que diz o seguinte, que eles, tanto os pais que estão presos, quanto essa mãe que está acolhida, ela vai ter o quê? Ela vai ter garantido o direito a conviver com o filho. Convivência. Tá? E esse direito de convivência vai se dar com o fato de que a criança vai ficar com a mãe no acolhimento institucional. De que a criança, de que o adolescente farão visitas periódicas. E devem ser criados meios, inclusive, para que essas visitas aconteçam. Porque uma coisa é fato, uma prisão não é um local sadio para uma criança ou adolescente frequentar ou ir. Mas vai ter que criar um jeito, um local, um espaço em que isso seja minimamente prejudicial nesse ponto para que ele possa exercer o direito à convivência familiar e comunitária. E ainda que isso gere algum risco dele ter contato com o sistema carcerário,
o direito à convivência tem que ser preservado. Tá bom? Beleza? Ponto importante aí para tua prova. Vamos lá? Moçada, falamos aí a respeito, né, dessas regrinhas iniciais e agora eu quero trabalhar com vocês um ponto bem interessante aqui, bem delicado também, importante para a prova, que é a entrega para adoção. É aquela situação em que chega lá a mãe, a genitora, grávida, barrigão, e fala assim, não quero essa criança. Isso acontece por N razões, pessoal. Às vezes é uma pessoa que mora na rua, às vezes é uma pessoa que realmente não quer, engravidou de forma indesejada e não quer. Ela chega lá e ela exara isso para as autoridades, ou exara isso para o médico, para a enfermeira. Ela fala que ela não quer, para o conselho tutelar. Não quero. Tá? Veja, o meu foco aqui em direito da criança e do adolescente é se preocupar com quem? É se preocupar com a criança, é com o nascituro. Tá? Isso não significa que civilmente ou penalmente, principalmente penalmente, essa mãe não possa responder. Essa mãe não possa, né, ela não vá responder pelos seus atos. Isso é um outro ponto que foge aqui do nosso estudo. Meu estudo é o que fazemos com a criança. Toda vez que nós tivermos um relato de entrega para adoção, o que o ECA fez? Ele estabeleceu um procedimento. E eu vou colocar esse procedimento em 7 passos para vocês. Vocês têm que entender todos esses passos. Porque o que acontece? Ou melhor, o que acontecia? Antes, nós não tínhamos essas regras de entrega para adoção. Veja, elas são de 2017. Já faz um tempo, mas não tanto tempo assim. Né? Elas são razoavelmente recentes aqui. E aí, o que acontecia? Chegava lá, manifestava pretensão de entrega e você ficava empurrando a criança com a mãe. Não, tem que ficar com a mãe. Aí nascia, aí via que a mãe fazia caca lá, não cuidava da criança direito, daí sim intervia e acolhia institucionalmente. Poxa, é um erro isso. Tá? E ainda para continuar, né, presente no erro, acolhia a criança, daí ia tentar conversar com a mãe para fazer alguma coisa, para ver se ela ia para frente. Aí percebia-se que a mãe não ia para frente, então depois destituía do poder familiar. Resultado, a criança era exposta a risco logo que nascia, porque era obrigada a ficar com a mãe. Depois que ela era, de fato, colocada em uma situação de risco, você acolhia e deixava ela acolhida institucionalmente mais um tempo para que depois fosse adotada. Isso incomodava muito ali a rede de atendimento à infância. E aí o ECA veio e trouxe um procedimento para quê? Para que toda a rede dispare uma série de atenções para tentar mediar isso antes do nascimento. E tão logo aconteça o nascimento, se tome uma decisão rápida. Essa que é a ideia. Por isso, dos 7 passos aqui que você vai memorizar para a tua prova. Olha que louco. Olha que legal. Primeira coisa, entrega para adoção. Então, há a manifestação de entrega para adoção. Primeiro passo, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um encaminhamento da mãe, veja, da mãe, da grávida, ela vai estar grávida, ela manifestou, para a justiça da infância. Ou seja, ela vai ser levada lá diante do juiz. Ela vai ser levada diante do juiz e aí já tem algumas coisas. Para que o juiz dê um xingão nela? Não. Veja, aqui o juiz da infância, ele vai se preocupar com a criança. Ele vai evitar qualquer confronto com a mãe nesse ponto. Tá? Então veja só, o próprio encaminhamento tem que ser feito sem constrangimento, porque se ela for constrangida, ela não vai, se ela for ameaçada, ela não vai. Certo? E ela será encaminhada para quê? Para que ela seja, né, ouvida pela equipe interprofissional.
Professor, como assim? Isso aqui é legal porque a hora que ela chega lá, na infância, e as varas de infância, elas têm os chamados serviços auxiliares, né? São psicólogos, pedagogos, terapeutas, psiquiatras, às vezes, são pessoas que estarão ali à disposição para dar um suporte, entender melhor o momento, sabem, conhecem melhor esse momento sensível pelo qual a genitora passa e irão poder atender melhor, atendê-la melhor. Certo? E aí eles vão fazer o quê, pessoal? Vão fazer todo esse encaminhamento com dois grandes objetivos, tá? Primeiro, toda essa oitiva, todo esse atendimento com dois grandes objetivos. Primeiro, que é o nosso item 2 aqui, para elaborar um relatório. Então, eles elaboram aqui esse documento, né, que vai ser entregue para a autoridade judiciária com análise, né, do estado puerperal, né, se já nasceu, ou gestacional, se está para nascer, ou seja, uma análise do caso. E vão colocar isso na mão do juiz. Certo? Além disso, eles vão fazer o quê? Eles vão cuidar em paralelo de fazer um atendimento, ou de proporcionar um atendimento especializado. Talvez dentro da própria vara de infância, talvez com serviços que comportem ali, né, a própria estrutura da rede de proteção à infância. Claro, ela tem que concordar expressamente, não pode ser obrigada a ser atendida. E se ela concordar, ela vai ser encaminhada para programas de assistência, vai ser encaminhada para os programas de saúde. Muitas vezes o que acontece? A mãe está toda preocupada, por quê? Ela está toda preocupada porque ela não vai ter condição de dar subsistência à filha. Ela precisa trabalhar, entende? Aí vem a rede de assistência, dá um apoio, ela se sente mais confortável e aí consegue tocar a gestação. Você está entendendo? Então veja, esse primeiro atendimento, esse encaminhamento à justiça da infância é para quê? Para você ir munindo o juiz de informações importantes, porque o juiz é quem vai tomar as decisões, e para que em paralelo seja feito esse atendimento especializado. Ok? Além disso, esse próprio atendimento, essa própria equipe interprofissional, ela vai fazer o quê? Ela vai começar uma busca pela família extensa. Isso aqui é importantíssimo. Qual que é a ideia aqui? Será que tem um tio? Será que tem um irmão mais velho? Será que nós temos ali avós que teriam interesse e condições de cuidar dessa criança que está nascendo ou que acabou de nascer? Será que eles têm um laço de afinidade, são próximos, eles querem? Certo? Então, vamos buscar. Essa busca, inclusive, ela vai se dar aqui por 90 dias. Tá? 90 dias. Também são 90 dias prorrogável. Por igual período. Inclusive, é dito ter 90 dias para quê? Para evitar que essa busca pela família extensa perdure demais, a criança seja acolhida, fique lá no acolhimento. Tá. Aí o que vai acontecer, pessoal? Veja, se no atendimento, vamos lá, no atendimento especializado, né, ele surtir efeitos, vamos lá, se o atendimento especializado ele for positivo, nós temos o quê? A reintegração. Ou a reintegração, ou um acompanhamento nessa fase de integração. Você está entendendo? Porque, veja, o que pode ter acontecido? Pode ser que a criança não tenha nascido, ela não queria, passou a... tá, beleza. Então, não houve uma reintegração, né? Ou, claro, reintegração ou integração. Vai esperar nascer e vai acompanhar. Ah, já nasceu. Então, você vai reintegrar. E aí, o que vai acontecer? A família será acompanhada aqui por... Nós vamos ter acompanhamento por 180 dias. Deixa eu colocar isso aqui. Acompanhamento. Então, se esse atendimento especializado der certo, ela vai ser acompanhada, a família, por 180 dias. Veja, ela chegou com a pretensão de entrega, foi levada à Justiça da Infância, ela foi ouvida, fez o relatório, houve atendimento especializado,
atendimento especializado foi positivo, isso vai ser informado no relatório, o juiz diz, não, então tá, então fica com o teu filho. Só que, conselho tutelar, acompanha a família por 180 dias. É isso que está dizendo o ECA. Tá bom. Mas vamos lá. Vamos lá. Pelo atendimento especializado, ou ela não aderiu ao atendimento especializado, ou o atendimento especializado não trouxe um efeito positivo, certo? Não está dando certo. Aí o que vai acontecer? Aí nós temos duas alternativas, que vai ser o nosso item 5 aqui. Que é o quê? Que é você colocar em família substituta ou colocar em família substituta ou decretar a extinção do poder familiar. Certo? Então vejam, as duas possibilidades são claras. Ou você vai mandar para a família substituta, ou você vai extinguir o poder familiar. Quando que você vai mandar para a família substituta? Quando essa busca aqui, ó, ela foi positiva. Então ela vai lá, uma família substituta, por exemplo, por um avô, por um tio, por um irmão, e essa pessoa vai cuidar. Beleza. Chegamos a essa família substituta ali, encontramos uma família extensa, vai cuidar. Se nós chegarmos à conclusão de que nesses 90 dias eu não encontrei ninguém, ainda que tenha prorrogado, não encontrei ninguém, não vou para a família substituta, eu vou para o decreto de extinção. Fui para o decreto de extinção, você volta à tela, por quê? Porque aí nós temos que partir para o ponto 6, que é, em caso de destituição, deixa eu só ver aqui, legal. Em caso de destituição do poder familiar, nós vamos ter o quê? Nós vamos colocar em guarda provisória. Nós vamos colocar em guarda provisória com pretendentes à adoção. Ou seja, o próprio atendimento especializado da infância e juventude vai fazer várias coisas ao mesmo tempo. Vou até voltar à tela. Veja só, eles vão lá vão ouvir a família, vão ouvir a mãe, fazem um relatório para o juiz, encaminham para atendimento individualizado, trabalham na busca da família. Em paralelo a isso, já vão buscar pretendentes à adoção, pessoas que estão habilitadas para adoção que possam ter interesse. Eles já vão preparando ali todos os diversos cenários para onde essa criança for ser bem recebida. Se é para retornar bem. Se é para ir para a família extensa, é para ir para a família extensa boa. Ou se não dá para fazer nenhum dos dois, para ela ser adotada. Tá bom? Então tá lá. Aí, vem na tela. Né? Vai ser colocado em guarda provisória. E depois da guarda provisória, nós vamos ter aqui o desenvolvimento, que é o item 7, do estágio de convivência. E esse estágio de convivência será por 15 dias. E depois, vamos colocar um 8 aqui, nós vamos ter a decisão do juiz. Que daí vai ser a decisão por colocação em família substituta na modalidade de adoção. Certo? Então vejam só, todos os pontos aqui. Veja, encaminhou a grávida para a Justiça da Infância, vai sem constrangimento, tem que ser ouvida por equipe interprofissional. Faz o relatório. Faz o atendimento especializado para ver se há possibilidade de reintegração. Se houver reintegração, acompanha por 180 dias. Em paralelo, busca a família extensa, 90 dias podendo prorrogar. Encontrou? Coloca em família substituta. Certo? Não encontrou. Veja, eu vou até puxar aqui. Quando que você vai ter a extinção? Você vai ter a extinção até, e aí o complemento. Você vai ter a extinção em 2 casos. Então, não há família substituta, né, família substituta extensa, ou não há comparecimento. Não é encontrado, sabe?
não encontra ninguém. Ou porque eles fazem a intimação e a pessoa não comparece, beleza. Aí, não, né, se não há possibilidade de colocar em família substituta extensa, nós vamos para onde? Nós vamos para colocar em guarda provisória já com pretendentes à adoção. Depois do período de guarda provisória com esses pretendentes à adoção, começa o estágio de convivência e depois o juiz adota a decisão final. Top? Top. Top demais. Ok? Volta para mim. É isso que você tem que saber sobre a questão relacionada à entrega para adoção. São vários os detalhes? São. Tem sido cobrado bastante? Tem sido cobrado muito. Então vale a pena você ter essa linhazinha do tempo bem clara na tua cabeça para você não perder questão de prova quanto a isso. Ok? Eu vou cortar o bloco aqui e nós damos continuidade na sequência a partir desse ponto. Muito obrigado.